E aí pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal, com conteúdo de verdade, né, que não é só a introdução do canal. O meu objetivo nesse vídeo é fazer o primeiro vídeo de uma série que eu vou chamar de releitura. E a ideia dessa série, na verdade, foi o que originou a ideia desse canal. Nessa série eu pretendo ler artigos científicos da área da computação e apresentar eles de maneira mais atrativa. Mas aí talvez você se pergunte pra quê? Pra que ele está fazendo vídeo sobre isso? A grande questão é que muitas vezes a partir dos artigos científicos é que são geradas novas tecnologias, como carros autônomos. E o problema é que os artigos científicos para o grande público ou para o aluno que não está na academia é muito difícil de ler. Até para aluno que está na academia já é difícil. Então, o meu objetivo nesses vídeos é trazer esse conteúdo que é de difícil leitura e de difícil acesso para a pessoa que não conhece, de uma maneira mais atrativa para vocês, para que seja mais fácil entender o conteúdo que está ali dentro, que é um conteúdo bom, e que caso vocês queiram ler o artigo depois seja mais fácil, pois vocês já viram o vídeo, entenderam os principais conceitos e foram lá e leram ele e foi mais fácil entender como ele todo funciona. Então vamos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu trouxe o artigo que originou o Bitcoin. O título do artigo em inglês é Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Eu decidi escolher esse artigo porque o Bitcoin tem sido muito falado ultimamente. Ano passado ele atingiu valores astronômicos e eu queria entender melhor como isso funcionava e também achei que seria um assunto útil para trazer para vocês. O artigo ele foi publicado por Satoshi Nakamoto em 2008. Pelo que eu pesquisei da história do Bitcoin, eu não pesquisei muito sobre a história, para falar a verdade. Esse é um pseudônimo, então não se sabe exatamente quem é Satoshi Nakamoto ou quem são, porque poderiam ser mais de uma pessoa. Caso já tenham encontrado quem é essa pessoa, vocês podem deixar nos comentários aqui para me corrigir. E aparentemente o mais interessante desse artigo que ele trouxe assim para a ciência não é o Bitcoin em si, mas o conceito de blockchain, porque pelo que eu olhei, o blockchain ela tem sido aplicada em mais coisas além de criptomoedas. Pode ser aplicada também, por exemplo, para validar documentos, como contratos, sem a necessidade de um terceiro. Então, gente, antes de entrar no conteúdo do artigo em si, eu sugiro a vocês darem uma olhada na descrição desse vídeo, porque eu deixei alguns conteúdos que eu considerei interessantes de vocês entenderem previamente, que à medida que eu fui lendo o artigo eu vi que falava sobre essas coisas, e caso vocês não saibam, talvez seja mais difícil entender o artigo. Então vamos lá, vamos falar do conteúdo mesmo do artigo agora. O objetivo do Bitcoin é ser uma versão puramente peer-to-peer de dinheiro eletrônico, sem a necessidade de instituições financeiras intervindo. Isso porque o método de assinaturas digitais que já era aplicado, ele necessita de terceiros, como bancos ou instituições financeiras no geral, para evitar o gasto duplo. O que é o gasto duplo? O gasto duplo ele é basicamente usar um valor mais de uma vez. Fisicamente isso é impossível, porque se tu tem uma nota de 50 reais, tu vai usar essa nota numa loja e tu já não vai mais ter essa nota. Porém, eletronicamente, tu poderia ter 50 reais e através de fraudes tu usar esses 50 reais mais de uma vez. Isso é o gasto duplo. E é aí que as instituições financeiras entram como terceiro, pois elas evitam esse tipo de situação, garantindo mais segurança tanto para o vendedor quanto para o comprador. E a rede do Bitcoin, a blockchain, ela visa resolver o problema do gasto duplo sendo puramente peer-to-peer. Isso significa sem terceiros. Nessa rede, as transações elas são feitas usando o protocolo POW, que é Proof of Work em inglês. Esse protocolo ele visa reduzir ataques como DDoS e spam utilizando funções hash. Esse é o objetivo original desse protocolo. A ideia é que o POW ele gera um pedaço de dado difícil de produzir, custando muito tempo e processamento, mas fácil de ser verificado como verdadeiro. Basicamente, é difícil tu criar uma moeda, uma cópia de uma moeda nova, mas é fácil tu verificar que aquela moeda ou que aquele dinheiro ele é verdadeiro e ele pertence àquela pessoa. Então, o artigo diz que o e-commerce é baseado quase que exclusivamente em instituições financeiras servindo como terceiros para processar os pagamentos. Isso porque, quando vai haver uma transação online, uma instituição financeira precisa verificar se aquele pagamento é válido. Então, o que é feito é dito para ela ver se o pagamento é válido e ela confirma para o vendedor que está tudo certo. O grande problema é que tal modelo de pagamento impede transações completamente não reversíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que o modelo intrinsecamente permite o gasto duplo. Isso quer dizer que se não houvessem instituições financeiras, o comprador poderia comprar dois produtos pelo preço de um, ilegalmente.
Outro problema destacado no artigo é que essas mediações elas têm custos, e esses custos muitas vezes são gerados por processos internos da instituição financeira para poder garantir que o valor transferido é válido. E isso acaba aumentando o custo de transferência total da transação. O problema é que isso vai limitar o valor mínimo de uma transação, pois transações menores ou casuais não valem a pena de serem feitas, pois o custo para elas é muito alto. E além de todos esses motivos, por conta do gasto duplo, muitas vezes os vendedores online precisam pedir mais informações dos compradores do que seria necessário, deixando o processo muito mais burocrático. Para resolver isso, é sugerido um sistema baseado em provas criptográficas. Isso pode parecer um conceito novo agora, mas com o decorrer do vídeo isso vai ficar claro. Tal sistema permitiria que as transações fossem realizadas sem a necessidade de terceiros, pois elas seriam computacionalmente impraticáveis de serem revertidas. Isso protegeria os vendedores de fraudes e um mecanismo similar para a garantia poderia proteger os compradores. O artigo propõe então um servidor peer-to-peer distribuído que gera essas provas computacionais com a ordem cronológica das transações realizadas. Esse sistema é seguro enquanto os nodos da rede coletivamente possuírem mais poder computacional do que qualquer grupo de nodos atacante. O artigo propõe, então, um servidor peer-to-peer distribuído que gera essas provas computacionais com a ordem cronológica das transações realizadas. Esse sistema é seguro enquanto os nodos da rede coletivamente possuírem mais poder computacional do que qualquer grupo de nodos atacante. No artigo, uma moeda digital é apresentada como uma cadeia de assinaturas digitais. E uma transferência ela é realizada quando o dono anterior da moeda assina na cadeia dessa moeda usando sua chave privada e adiciona por fim a chave pública do próximo dono. Isso é a garantia de que ele realizou a transferência para o próximo dono. Ok, mas até aqui o gasto duplo ainda não é impedido. Para isso, o autor afirma: a própria rede é usada como terceiro. Assim, uma transação realizada é anunciada através de broadcast, ou seja, um nodo anuncia para todos os outros na rede que ele está realizando essa transação. E os nodos da rede, então, aceitam ou rejeitam a transação dessa moeda, baseando-se nas suas informações de que essa moeda já não foi gasta anteriormente pelo dono atual dela. E quem recebe a moeda também precisa saber que a maioria dos nodos concordou com a transação. E para isso é utilizado o conceito de timestamp, que é basicamente um marcador de data e hora de uma transação. Um servidor com timestamp trabalha recebendo um hash de um bloco de itens, que no caso são as transações, para serem atrelados no timestamp, para indicar o momento em que essas transações ocorreram. O servidor então divulga a hash através de broadcast. No futuro, o timestamp provará que o dado existiu no momento indicado, o que permitiu que entrasse na hash. Cada timestamp inclui o timestamp anterior, formando assim uma cadeia, que é a chamada chain, onde cada timestamp reforça o timestamp anterior. Cada timestamp pode ser visto como um bloco sendo adicionado na hash, e assim a cadeia de blocos é montada, a blockchain. Esses blocos que são enviados para a hash, eles são os timestamps, e eles são montados através de esforço computacional da CPU. E isso gera um gasto, tanto computacional como elétrico. Então, assim que um bloco novo é gerado, o nodo que o gerou ele adiciona esse bloco na cadeia, que inclui todos os blocos anteriores, e pega todo esse novo conjunto de blocos, essa nova cadeia, e faz broadcast para todos os nodos da rede. Assim que uma maioria dos nodos verificar essa cadeia e ver que ela é válida, que não tem gasto duplo nela, então essa cadeia vai passar a ser considerada a nova cadeia válida da blockchain. Então todos os próximos blocos vão ser gerados a partir desse bloco novo. Assim, todas as transações que estavam dentro desse bloco gerado por esse nodo, elas vão ser consideradas válidas. Então essas transações foram realizadas. Então, falando do protocolo POW, Proof of Work, o qual a blockchain é feita baseada nele, esse protocolo ele funciona de maneira que verificar a validade de um valor seja fácil, ou seja, verificar a validade de uma transação é rapidão. Mas gerar um novo valor leva tempo. E esse tempo é exponencial, ou seja, é muito difícil tu gerar um valor novo, é muito difícil tu gerar uma moeda nova. Então, o protocolo POW ele é usado para gerar novos blocos na blockchain. E assim que uma CPU gasta esforço computacional para satisfazer esse protocolo, para gerar um novo bloco, esse bloco gerado ele não pode ser modificado sem ter que refazer todo o esforço que foi realizado anteriormente.
que é aquele esforço de tempo exponencial. Assim, conforme novos blocos são adicionados na cadeia, o esforço para mudar um bloco inclui também o esforço para mudar todos os blocos adicionados após ele. Isso ajuda a evitar ataques que invalidem transações que já foram realizadas, evitando gasto duplo. Por isso que se a maioria das CPUs for controlada por nodos honestos, a cadeia honesta que contém blocos apenas com transações verdadeiras, ela vai crescer mais rápida do que qualquer outra cadeia atacante, ou seja, se tiver uma cadeia desonesta gerada por nodos desonestos, onde nessa cadeia existem transações com gasto duplo ou fraudes, essa cadeia não vai crescer tão rápido quanto a cadeia verdadeira. Então, no geral, a probabilidade de uma cadeia atacante crescer mais rápido do que uma cadeia honesta diminui exponencialmente em relação aos blocos subsequentes que são adicionados na cadeia honesta. Ou seja, quanto maior a cadeia honesta em relação à cadeia atacante, mais difícil é que a cadeia atacante seja considerada válida na blockchain. Mas e aí, como é que se ganha dinheiro minerando bitcoins? Por convenção, a primeira transação de um bloco é uma transação especial que inicia com uma nova moeda, um novo Bitcoin, dado ao criador do bloco, que descobriu o protocolo POW para aquele bloco. Isso incentiva os nodos, que são as pessoas ou as CPUs, a darem suporte para a rede e prover uma maneira de inicialmente distribuir as moedas, já que não há um governo para emiti-las. A adição de novas moedas é análoga à quantidade de mineradores gastando recursos para minerar bitcoins. Ou seja, quanto mais mineradores, mais tempo demora para que uma nova moeda seja adicionada. No caso do Bitcoin, o recurso gasto é o tempo de CPU e eletricidade. O incentivo para manter a rede também é dado através de taxas de transações. Esta é uma taxa paga por quem envia, ou em alguns casos quem recebe, a transação. Tal taxa é usada como incentivo para mineradores inserirem a transação no bloco sendo criado. Segundo o Bitcoin Week, essa taxa é opcional, ou seja, quem está minerando, gerando novos blocos, não é obrigado a inseri-la no bloco novo. Assim, a taxa é um incentivo para que a transação seja inserida no bloco. O incentivo também tem como objetivo encorajar os nodos a permanecerem honestos, pois estes podem ganhar mais bitcoins através desses incentivos do que se tentassem atacar a rede. Idealmente, no futuro, quando o número pré-determinado de bitcoins entrar em circulação, o incentivo será apenas de taxas de transações. Isso fará com que o Bitcoin seja totalmente livre de inflação, pois não há governo para emitir novas moedas, em caso de crise, por exemplo. O autor também demonstra preocupação com o espaço em disco. Em uma seção, ele mostra que as transações elas são hashed em uma estrutura de dados chamada árvore de Merkle. Essa árvore ela contém uma versão resumida de um pedaço maior de dados. No nosso caso, apenas a raiz da árvore é incluída no hash do bloco, enquanto os blocos anteriores são compactados. Os hashes anteriores desses blocos não precisam ser armazenados. O autor também supõe que a geração de novos blocos ocuparia 4,2 MB por ano. E então ele compara com a lei de Moore, que em 2008 crescia 1,2 GB por ano. Isso basicamente diz que a memória não será um problema. Agora sobre a privacidade. Tradicionalmente, bancos mantêm a privacidade ao limitar acesso externo às informações do cliente. Para a blockchain, a necessidade de anunciar todas as transações publicamente exclui essa abordagem. Porém, a privacidade é mantida ao manter anônimas as chaves públicas dos usuários que transferiram valores. Então, todos podem ver que uma pessoa enviou um valor a outra, mas não há como ligar a transação à pessoa específica. O risco de exposição é de que, se o dono de uma chave for revelado, pode ser possível ver todas as outras transações que esse usuário realizou. Existe uma seção onde o autor simula alguns ataques à rede, e ele mostra que, mesmo se o atacante conseguir atacar a rede, isso não irá expor o sistema para mudanças arbitrárias, como por exemplo criar moedas a partir do nada ou obter dinheiro que nunca pertenceu ao atacante. Os próprios nodos da rede rejeitarão essas transações, então o atacante pode apenas tentar mudar uma das suas transações anteriores para obter o dinheiro que já foi gasto. E basicamente, nessa mesma seção, o autor demonstra, através de relações com fórmulas matemáticas e conceitos estatísticos, que a dificuldade do atacante
conseguir gerar gasto duplo aumenta exponencialmente à medida em que a cadeia honesta cresce, algo que já foi falado neste vídeo. E finalmente chegamos à seção de conclusão do artigo, onde o autor diz que no artigo foi proposto um sistema para transações eletrônicas, sem depender de terceiros, instituições financeiras, por exemplo. Partiu-se do modelo de moedas a partir de assinaturas digitais que proviam forte controle de propriedade, ou seja, que alguém é dono do dinheiro, mas é incompleto pois não há maneira de controlar o gasto duplo nesse modelo. Para resolver o problema do gasto duplo, foi proposta a ideia de blockchain, a rede peer-to-peer que usa o protocolo POW para registrar um histórico público de transações que rapidamente se torna computacionalmente impraticável de ser atacada, contanto que os nodos honestos controlem a maior parte da rede. Segundo o autor, a rede é robusta na sua simplicidade desestruturada. Nodos trabalham ao mesmo tempo com pouca coordenação. Eles não precisam ser identificados, já que mensagens não são enviadas para um lugar específico, precisando ser entregues numa base de melhor esforço. Nodos podem sair e entrar na rede quando quiserem, aceitando o POW como prova do que aconteceu enquanto estavam fora. Eles votam com o poder de CPU, expressando aceitação de blocos válidos ao trabalhar para estendê-los e rejeitando blocos inválidos, os quais ele diz que existe gasto duplo, por exemplo, ao recusarem trabalhar a partir desses blocos inválidos. Quaisquer regras necessárias e incentivos podem ser aplicados nesse mecanismo. E por hoje é isso. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor o que é Bitcoin, blockchain, essas coisas. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado para o meu amigo e futuro cientista da computação, Rafael Kopsin, que me ajudou com a revisão do roteiro desse vídeo. E também deixem um gostei no vídeo e se inscrevam no canal, isso vai me motivar a continuar postando esse tipo de conteúdo. Se tiver alguma informação que eu não comentei sobre o artigo e vocês acham interessante, por favor, deixem nos comentários que eu faço uma ressalva no próximo vídeo. E também, se tiver alguma coisa que eu tenha falado errado, também comentem que eu faço uma errata. Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado.